Bora melhorar o currículo e viajar para fora do Brasil? O Fábio Andrade, que é especialista em carreira e educação, conta pra gente no Alesp Conecta de hoje como funciona o mercado de intercâmbio no país. Fique agora com a íntegra da entrevista. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para poder participar e dar um pouquinho de mais informações para as pessoas. Eu acho que tem muitos mitos nesse assunto de intercâmbio, então eu acho que é uma chance das pessoas conhecerem um pouco mais e fazer esse programa que é maravilhoso. Todo mundo que vai volta fascinado, muda a vida das pessoas, então não é só estudar idiomas, é uma vivência cultural, é um negócio assim que realmente faz uma diferença imensa. Então vamos por partes, Fábio. Primeiro mito: intercâmbio é só para quem tem um poder aquisitivo um pouco mais elevado, quem tem ali guardado um bom dinheiro, ou não? Não, intercâmbio é para quem tem a determinação de fazer, quer se planejar, precisa se planejar, né? E você precisa procurar um consultor que vai te dar todas as condições que são muito facilitadas hoje em dia. Então, se você fizer com bastante antecedência, você, por exemplo, pode pagar em 12 vezes ou até em 24 vezes em boleto, sendo que você pode viajar antes de terminar de pagar. Então, um programa que você pode fazer, por exemplo, de R$ 5.000, você vai pagar 24 de R$ 240, 200 e poucos reais, o que dá mais ou menos R$ 8 por dia, ou seja, é menos do que 2 passagens de ônibus por dia. Você tem que se planejar para isso. Então, a partir do momento que você tem que se planejar, se torna mais acessível. Exato, lógico. Quem tenha uma condição melhor, que quiser, não, eu quero ir fazer no mês que vem. E A toque de caixa. a toque de caixa, tal. Tudo bem, é possível, né? Então, tem tanto o pessoal que precisa fazer de imediato, às vezes até porque está numa transição de carreira, então quer aproveitar aquele momento para se capacitar e estar mais preparado para as entrevistas, né? Para melhorar o currículo, como para a pessoa que realmente está querendo a longo prazo, né? Ter um currículo melhor, mas ela não tem uma disponibilidade agora, mas ela tem daqui a 1 ano, 2 anos. Então pode se planejar para que Pra daqui a aquilo, 2 anos. claro. É super tranquilo, tá? A partir de quantos anos alguém pode fazer um intercâmbio e de quanto tempo? Olha, De mínimo, né? Podemos dizer. a partir dos 10 anos de idade. 10 anos? 10 Como anos, é que eu porque a deixo meu gente, filho de 10 anos assim? porque a gente tem alguns intercâmbios para teens, né? Então tem Que grupos que legal. saem daqui do Brasil já com guias. Então existem para todas as idades. Então até 70 anos a gente tem gente indo fazer porque Tempo é ter- tempo. porque terminou, às vezes, o seu tempo profissional e quer uma realização pessoal. Lógico. Então, passou a vida toda cuidando dos filhos e atribulado profissionalmente, sem tempo. E quando ele termina, ele fala assim, puxa, isso era uma coisa que eu queria ter feito, não consegui, agora tenho tempo, tenho disponibilidade. Ele vai lá e faz. A gente já tem, assim, casais, né, maduros que vão e tem, assim, a gente tem um feedback maravilhoso. E tem programas específicos para mais de 30 anos, para mais de 40 anos, para mais de 50 Que anos. legal. Então, Quem não sabia disso, olha, tem para toda. Para mim já tá quase chegando a mais de 40. e é legal porque daí você vai estar com pessoas, né, da mesma Da faixa mesma faixa etária, com os mesmos etária. interesses. Então, Sim. todas essas escolas que a gente trabalha no exterior, elas têm programação social muito forte. Então, você vai e eles têm um calendário que praticamente todo dia tem uma atividade. Então, se você pegar um programa, por exemplo, de mais de 40, as Tá. atividades são voltadas para o pessoal dessa faixa etária, né? Que é diferente de uma programação para Quem 16, tá 17, promovendo uma 18 high school, anos. que a gente fala, né? Quer fazer um segundo... Isso, que também é um outro programa Outro para fazer, programa. né, durante 6 meses. Porque o intercâmbio você pode fazer por 1 semana, por 2 semanas, por 1 ano. Então, tem vários Isso é legal a gente programas. falar, porque às vezes as pessoas ouvem a palavra intercâmbio, acho que vai ficar 1 ano, 6 Não, meses fora. não. E parte do princípio do que você falou lá no início do programa, experiência de vida.
Uhum. É incrível, né? Sim, Quem passa uma semana já mudou a visão de mundo. muda. Por incrível que pareça, e eu tenho um feedback muitas vezes assim, que é muito diferente de uma viagem de turismo. E gente Você que... vai lá para curtir, Isso, né, a viagem do turismo. E a pessoa fala assim, nossa, eu tinha um preconceito de falar assim, ah, não, minhas férias eu quero para descansar, para fazer turismo. E aí algum dia elas resolvem experimentar fazer um intercâmbio. E elas falam assim, eu me arrependo de não ter feito isso mais vezes. Porque você alia o turismo e você chega, você conhece pessoas do mundo inteiro, você faz um network, você faz uma rede de relacionamento que É vai verdade. perdurar, porque está todo mundo na mesma situação, todo mundo de fora, todo mundo ali, longe de casa, longe da família. Então isso faz com que as pessoas se juntem, faz com que as pessoas se relacionem de uma forma muito forte. Então eu recebo às vezes até um feedback que as pessoas falam assim, nossa, eu formei vários amigos de infância. Porque eles sentem isso como, sabe, eles sentem um relacionamento muito forte mesmo, né, com as pessoas. Então, assim, se você tem, às vezes, uma semana, 2 semanas, porque o trabalho, as férias, tal, é mais Se você quiser apertado, dividir, você consegue fazer isso também. consegue. Então, você consegue ir por 2 semanas. Eu tenho, assim, relatos de pessoas que falam assim, nossa, valeu muito a pena porque eu destravei, porque eu chego lá, é obrigado a falar, Sim. porque é uma imersão. Então, se você não falar, você não come, você não sai, você não se diverte. Então, você acaba ficando 24 horas, além da parte formal, você fica interagindo com pessoas, né, ou locais ou de outros países que vão se comunicar pelo inglês o tempo todo. E isso dá uma virada no cérebro da gente, né? A gente Então, vira chave, dizem, vira né? chave, Não exato. tem jeito. Agora, o senhor tá... Senhora, você, tudo vai, bem. é Pode novo, ser. vai, você. A gente está falando, chega lá, você tem que falar o idioma local, ou né, o inglês, no caso, para poder se virar e as coisas acontecerem. Você falou, a partir de 10 anos a criança já consegue fazer um intercâmbio, mas essa criança tem que ter uma base no inglês. Como é que Não, funciona mas isso? a De criança, criança né? para os Os outros, programas de adolescente, eles sempre vão ter alguém para acompanhando, para ajudá-los ajudar. no processo, tá? Então, né, ninguém vai deixar uma Ele criança de solto e fala, 10. meu Deus do céu, o que meu filho vai falar lá? Se ele não Não, sabe ainda, não tem. perfeito. Então, existem programas para adolescentes onde tem esse acompanhamento. Agora, mesmo que a pessoa assim, puxa, mas eu falo muito básico de inglês, né? Não falo nada de inglês. É difícil alguém não falar nada de inglês, porque a gente tem um contato com a cultura americana, né, muito forte. Sendo ouvindo Então, música, vendo sim, seriado, exatamente. alguma palavra que alguém falar, você vai, Deus, Exatamente. entendi Então, isso. quem não fala nada de inglês, às vezes é um chinês que realmente nem Não a consegue nem parte fazer a não pronúncia. consegue fazer a pronúncia, é muito diferente, até a escrita é muito diferente. Então a gente já parte, né, assim, não sai de um V0, né? A gente já sai Tá. de alguma coisa. E você começa a ter contato com a língua, é uma progressão geométrica, tá? A cada dia, né, as coisas vão se conectando no seu cérebro e você vai conseguindo falar. Você começa a pensar naquele idioma, Exato, né? você Quando começa você a vê, você pensar já no foi, idioma, já foi. mesmo que você tenha um nível básico. Então você Entendi. consegue, até complementando por mímica, tudo, você vai conseguindo Não é pagar interagir. mico fazer mímica. Todo mundo faz. Não, de jeito nenhum. E você vai descobrir, né, que quando chega lá e você começa a falar, mesmo que você fale errado, as pessoas vão se esforçar para te entender. E você vai começar até a perceber que outras pessoas falando errado com você, e você vai ver que isso é natural, é normal, e faz parte do aprendizado. Então é como quando chega um estrangeiro aqui, que ele vai tentar arranhar um português, você se esforça para entendê-lo. Né? Você se tenta ajudar esforça, você tenta naquilo que ele vai ajudar, tal, falar. e você não acha ridículo, você acha que é normal, uma situação normal. É a mesma coisa lá fora. Então, assim, normalmente os estrangeiros que estão estudando fora, eles são muito bem recebidos. Tá? Também não precisa ter medo de, Não, vão me achar burro porque se eu não falar isso, eu não fizer a não, sequência da nada. frase correta, né? Não, Enfim. nada disso. É outro mito que a gente precisa, Isso, precisa tirar. Não ter medo de botar a cara no mundo. Exato. E as escolas, todas as escolas, elas têm um setor de suporte ao aluno muito forte.
porque as escolas elas vivem disso, elas vivem de atender estudantes internacionais É o que às know-how vezes deles. chegam sem falar nada. O Brasil, como é um país que manda muitos estudantes, normalmente tem quem fala português nas escolas para Para ajudar, até facilitar para isso. facilitar. Brasileiros que estão fora, que acabam Exatamente, trabalhando para exatamente. Então, isso. a grande maioria das escolas tem o suporte já em português para aqueles estudantes que realmente ainda estão com muita dificuldade de comunicação. E para o pessoal, para a gente popularizar um pouquinho, então tem lá dos 10 anos, os teens que você falou, tem para quem quer fazer o ensino médio, que a gente fala aqui, que lá é a high school, o que precisa ter? Tem que ter uma proficiência, pelo menos Aí tem que ter tem que ter um nível um pouquinho maior, porque você vai estudar no dia a dia ali, né? Isso, e daí você tem que saber melhor o inglês, porque você vai ter que entender a matéria em inglês. Então Sim. imagina assim, a Imagina dificuldade que você matemática, tem. ciências e afim em Isso. inglês. Você já tem a dificuldade de aprender em português, imagine em inglês. Então Sim. não dá para ser muito básico. A gente faz um teste para saber se Tá. o adolescente está em condições de ir, e ele, estando em condições, ele vai para lá e vai evoluir também no inglês, né? Ou Uhum. seja, ele pode ir para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Nova Zelândia, para a Austrália, para o UK, então, né, para a Inglaterra. Então, assim, tem vários destinos que ele pode fazer, né? E lá ele vai evoluir no inglês, ele consegue validar as notas na volta, né? Ou seja, Entendi. Ele consegue ele trazer para cá o consegue que ele para fez. cá o que ele E fez. tem um Ou mínimo e continuar lá, né? Numa e tem um universidade. mínimo e um máximo de tempo que dê para ficar lá? O mínimo 6 meses, né? Que é um Entendi. período, né? E E ele depois o ano pode todo ficar. de Ele pode até aula. realizar dependendo do programa, ele pode realizar todo o high school lá fora. Entendi. Ou se for dependendo, por exemplo, dos Estados Unidos, ele tem o high school público que ele consegue ficar 1 ano. Mas o particular ele Entendi. consegue ficar os 3 anos, fazer todo o high school lá Tem fora. essas diferenças, não Tem alguns sabia. programas diferentes, cada um Entendi. com o seu valor e cada um com a sua característica. Então você consegue ir fazer um high school até nos melhores escolas que formam o pessoal para entrar em Harvard, em Princeton, sabe? Então já Entendi como tem funciona agora. algumas escolas já direcionadas para Para isso, para preparar o preparar o aluno para aluno. algumas universidades específicas, Yale, então, ou o J1 americano, que são assim escolas públicas Tá. que são maravilhosas. Você olha, essas escolas são maravilhosas, o ensino é muito bom. Então, Uhum. assim, é tudo muito É ter a organizado, né? experiência também além do aprendizado, né? Exato. Então, daqui a pouco, no segundo bloco, Ah. a gente vai falar mais, porque a gente está num papo tão bom que a gente já está acabando o primeiro bloco aqui com o Fábio de Andrade falando de intercâmbio. A gente já volta. Nesse primeiro bloco, a gente conheceu as modalidades de intercâmbio que existem hoje no mercado, tanto para o estudo quanto para o desenvolvimento profissional. Voltamos com a Lesp Conecta de hoje. O Fábio Andrade, que é especialista em carreira e educação internacional, fala sobre os custos das viagens para fora do Brasil. A gente descobriu no primeiro bloco com o Fábio de Andrade que intercâmbio não é só aquele povo que vai e fica 1, 2 anos em algum lugar, mas dá para ficar uma semana, 15 dias. Ele falou de high school, de como funciona, tem escola pública, escola particular, depende do seu grau de investimento. Criança pode ir, só recuperando um pouco o que a gente falou, né? Criança ali, né? Quase adolescente, 10 anos. Com os pais, inclusive, vai a família junto. Vai, a criança faz um tipo de intercâmbio, o pai faz Isso. outro. Justamente isso que eu queria falar contigo. Os pais que já têm ali o idioma já fluente, que tem a sua vida aqui no trabalho, mas quer pegar umas férias e não só se divertir. Quer colocar o filho para estudar, aperfeiçoar o inglês, mas ele também quer se aperfeiçoar. Como é que faz? Tá funcionando bem isso aqui no Brasil? Essas idas? Funciona. A gente tem programas que são voltados para a família, né, integrado, e inclusive para aqueles que já têm um inglês fluente, ele pode fazer algum curso de curta duração para complementar o currículo, para enriquecer o currículo, e que são cursos dados em inglês, não são cursos de inglês. São cursos São cursos dados em inglês. É uma dados- outra questão. Exatamente. E aí ele vai fazer um curso de gestão de projeto, de gestão de negócios, um curso de marketing, por algumas semanas, 3, 4 semanas, Uhum.
e ele vai ter um projeto para entregar e apresentar com 10 pessoas, cada um vindo de um lugar do mundo, e eles vão se juntar e no final tipo um TCC, né? Sim, sim, Entregar sim, sim, entregar um o trabalho de projeto. conclusão de curso. Exatamente. Imagina só o quanto isso é rico, né? O quanto isso traz de experiência para esse profissional, para ele colocar num currículo. Sim, com Né, certeza. que ele fez uma equipe multicultural, multidisciplinar e produziram E o juntos que um que ele pode trazer projeto. isso para a empresa aqui no Brasil, Exatamente, né? porque aqui no Brasil ele vai às vezes ter que trabalhar com pessoas de outros países Sim. e ele mostra que ele já tem esse know-how, ele já tem essa experiência. Então é muito legal isso aí Você também. qualifica o seu currículo, é isso. Exatamente. Então, mais um viés do intercâmbio, não é só para estudante, é para Não, você se profissionais. especializar também em algum curso e enriquecer o currículo. Tem até mais um programa super interessante Conta pra gente. que, por exemplo, um executivo que ele vai fazer uma apresentação para um conselho, para um board, e ele vai ter que fazer em inglês, Uhum. às vezes até em outro país, e ele tá com uma certa insegurança. Ele pode contratar, por exemplo, 2 semanas, para fazer um curso onde alguém vai auxiliá-lo a montar essa apresentação. Então, uma pessoa de negócio auxilia ele, Uhum. ele vai fazer exercícios. Como se fosse um coaching. Exatamente, vai fazer aquela apresentação, fazer um exercício, fazer um treino da Uhum. apresentação, até ele fechar aquela apresentação para ficar maravilhosa e ele ter o sucesso e conseguir aquela posição internacional que ele almeja. Que ele almeja. Então a Entendeu? gente vê Então, aqui, intercâmbio, para mim já ampliou a visão, porque muita gente achava uhum. que era só para uma função, que era aprender o inglês. Não, tem muita Mas é coisa. muito mais do que isso. E como é que anda o brasileiro nessa questão de intercâmbio? A galera gosta de fazer muito? Funciona muito? Qual o período do ano que o negócio bomba? Olha, tem crescido muito, ou seja, o Brasil ele tem um déficit, né, num segundo idioma, né, Uhum. para as pessoas, dentro do ensino público e até mesmo privado, não se sai fluente no inglês ou até mesmo no espanhol. Então, as pessoas têm procurado, né, para sanar essa deficiência e ter uma melhor aceitação no mercado de Uhum. trabalho. Então está tendo um crescimento consistente ano a ano. Então de 2019, de 2018 para 2019 houve um crescimento de 30% nesse mercado, Bastante, que é poxa um vida. crescimento grande. Pensar que o momento econômico não é tão interessante, 30% é muita É coisa. muita coisa. E até o momento econômico não sendo interessante As pessoas também querem fazer alguma coisa diferente, achar que fora do Brasil instiga funciona. instiga assim, alguns a irem para fora para fazerem um programa de estudo e trabalho lá fora, Uhum. alguns para se prepararem melhor, porque o mercado de trabalho local está complicado, então Uhum. estarem melhor preparados. E aqueles que querem ir para fora, né, existem muitas opções de você poder fazer um estudo do inglês e também trabalhar. Uhum. Então, países como Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, você consegue fazer programas de longo termo, né, mais de 6 meses, e você consegue renovar, ficar anos, e tem Uhum. gente que nunca mais E volta, tem gente que não é mais alto, porque porque se vai se qualificando, esses países também querem uma mão de obra qualificada, sim, então eles acabam acabam ficando. vindo sendo um círculo ali. E, e, Hã, é- e até complementando, né, por exemplo, Irlanda tem tido muita procura porque é um país de fácil acesso. Você não eu precisa achei de que era um por causa dos pubs. visto. Também, o pessoal O gosta. pessoal gosta. Mas você não precisa de um visto prévio, você vai Te facilita a entrada no só com o país. passaporte, exatamente. Entendi, Você cumprindo lá as exigências de ter uma matrícula de longo prazo e mais alguns entendi. exigências Eles complementares, já te aceitam, eles já ficam te lá. dão o visto de trabalho Ah, automaticamente. entendi, não Você precisa passar por uma burocracia da nem coisa. burocracia e nem o risco de, né, ter o visto negado, porque Entendi, você cumpriu, é bem assim, cumpriu, ok, não cumpriu, não ok. Então, entendi. é bem Então, para simples. essa parte burocrática do negócio, né, aí é que é uma grande agência disso. Como é que funciona? Roberto quer fazer alguma coisa fora do país,
se especializar na área dele de comunicação e tudo mais. O que ele faz? Uhum. Chega lá na frente do Fábio e fala: Fábio, então, quero ir, mas não faço ideia para onde. Como é que funciona? É a partir disso que funciona? Exato. A gente sempre fala para procurar um consultor, Uhum. que é a pessoa que vai entender qual é o seu objetivo, qual é o seu perfil, qual é o seu orçamento, né? E juntando tudo isso, vai descobrir qual que é o melhor. Seu BBB, bom, bonito e barato, né? Exatamente. Às vezes a pessoa chega lá e fala: eu quero, mas eu só tenho isso. Como é que faz, né? Existem, a gente tem programas para todos os bolsos. Sim. Tá? Então, mesmo que a pessoa tenha um orçamento muito apertado, a gente consegue viabilizar mesmo, tá? Então, assim, acredite que é possível. Então, o primeiro passo é ir lá, conversar com alguém. Exato. E não precisa ir lá conversar para fechar na hora, para entender, para se planejar, para funcionar. Não vai custar nada, ninguém vai cobrar nada por isso. E a gente vai analisar qual será o melhor intercâmbio para você, para atingir aquele objetivo que você está se propondo. Entendi. E aí você vai dizer qual é o... Mas você diz o melhor país também para a pessoa? Ou se a pessoa chega com... Não, eu quero ir para o Canadá. Mas se dentro daquilo que você está falando, você acha que você tem programas que são do perfil dela em outro país, você faz essa jogada? Porque tem gente que chega lá com uma vontade, não, quero ir para esse lugar e ponto, acabou. Sim, existem pessoas até que já fazem, chegam realmente com um país já em mente. E muitas vezes, por exemplo, a pessoa quer ir para o Canadá porque ela tem a vontade e tal, mas ela não tem o inglês ainda suficiente para fazer um programa que permita ela trabalhar no Canadá. Entendi. Muitas vezes a pessoa vai fazer, por exemplo, na Austrália, fica 6 meses estudando e trabalhando, depois ela vai para o Canadá. Não tem problema. Só faz uma parada estratégica em algum lugar. Faz uma parada estratégica para ficar num lugar que permite ela estudar e trabalhar, e isso vai fazer com que ela não precisa investir tanto, né? E depois ela faz o roteiro original. Original, né? De onde ela queria ir. De onde ela queria ir. Então, entendi. É perfeitamente possível. Então, a gente consegue fazer, né, mesclar essas coisas e a gente tem o conhecimento de qual é o melhor local. Às vezes, dentro do próprio país, às vezes tem uma região que é melhor porque está precisando no futuro daquele profissional. Então, a gente Você já sabe... une o útil ao agradável. Exato. Então, ali. Assim, olha, vai para essa região que essa sua profissão... Vai que você consegue alguma coisa ali, está né? valorizada. Entendi. E na hora de uma imigração vai contar mais pontos. Então, caramba, tem isso também. Tem isso também. Por isso que a gente tem que procurar alguém especializado. Não dá para falar assim, não, põe meu dinheiro na carteira, eu vou. Exato, né? Nem contratar alguma coisa online, porque você vai perder toda essa consultoria. Que é perigoso. Ou não, porque às vezes a pessoa pega isso aqui, não vamos fazer já. Aí chega na hora e fala, nossa senhora, ficou tudo errado. Existe o risco. É bom facilitar a tecnologia, mas... de você pegar uma agência que não é filiada à Belta. A Belta é tipo o Conar né, quem gerencia, quem regulariza o setor. Ela é um autorregulamentador, né? Então é uma organização que se autorregula. É importante também. falar para quem está ouvindo, vendo a gente. Pega www.belta.org.br. Vamos falar devagar. www.belta. Porque a gente tem que dar o serviço. .org.br. Para ir ver quais são as agências que fazem parte, né, da Belta. E essas agências são agências que cumprem, né, todos os requisitos de qualidade, de processos que são auditadas. Sim. E você também procura fazer isso presencialmente, porque, lógico, tem algumas agências que disponibilizam as coisas online, lógico. Mas nada como consultor para entender aquilo que você precisa, né, aquilo que você está buscando. E eu falei, olhar a sua fisionomia, né? Tá gostando, não tá? Vamos por outro caminho, tentar ver se a pessoa... Muitas vezes a pessoa chega decidida, e a gente vai conversando e ela... E ela vai entendendo que o melhor caminho talvez seja outro. E ela muda e é feliz, porque acaba, no final, assim, o desejo mais profundo dela era uma mudança, era alguma coisa. E ela escutou alguém, ou tinha um amigo que foi para um determinado país, mas... a situação do amigo era diferente. Então, assim, existem Depende da sua individualidade, de outros fatores. A gente estava falando de desmistificar, falei certo a palavra? Dizem do inglês britânico e do inglês americano, que às vezes quando você aprende aqui no Brasil, numa escola americana, você vai fazer alguma coisa na Inglaterra, é diferente.
É tão assim ou é como o italiano, que você tem os dialetos e paciência? Você aprendeu italiano, italiano, os dialetos só lá mesmo. Você vai aprender a falar inglês com sotaque brasileiro em qualquer lugar que Ponto. você vá fazer, Entendi. tá? E você vai falar, provavelmente na sua vida, com mais pessoas que não têm o inglês nativo do que aquelas que têm o inglês nativo. Lógico. Então, você vai Não se falar... preocupa com isso. Não se preocupa com isso. Porque tem aquela coisa, escola britânica, escola americana, o que eu faço, né? Primeiro que as grandes redes de escola, elas estão no mundo todo e elas fazem um turno dos profissionais, né, Entendi. dos professores. Então, às vezes você vai para os Estados Unidos e vai ter um professor britânico, ou australiano, ou irlandês. Entendi. E a mesma forma dos outros. Então, e eles tentam tirar toda essa carga do sotaque muito carregado e deixar um inglês mais vanilla, que a gente fala, né? Genérico, né? Entendi. Mas você vai falar com sotaque brasileiro e conforme-se com isso. E depois, tá? se tiver algumas expressões, eu tô falando bonito, de expressões idiomáticas de cada região, você vai se acostumando estando lá. Vai se Eu digo isso acostumando porque no tenho, dia a dia. tenho ascendência italiana e tudo mais, a gente vai para Itália, já fui, né? Enfim, visitar família e tal. Gente, eu não entendo nada que o povo do Sul fala, cara. E era gente da família, eu não entendi bolhufas, porque você tem um dialeto. Você aprendeu escutando seu avô no basicão, né? E depois chega lá. Gente, não precisamos ir longe. Vai pro interior do Nordeste. Não, eu quis dizer que eu fui também fazer intercâmbio. Eu quis dizer que eu fui fazer intercâmbio Vai lá pro também. Rio Grande do Sul. Não, gente, tem umas palavras que você fala... Bate, que é isso? Sei não. Você às vezes não entende, né? Então é Aipim, normal. mandioca, né? Aquelas coisas, a mesma coisa do Brasil. Passou uns dias, né? Você já começa a pegar até Já tá incorporado naquele começa momento. a falar daquele jeito. Não tem jeito. Então, e não a mesma tem- coisa. é a Então as mesma pessoas não precisam coisa. se preocupar com Não, isso. nada. Então, a gente tá falando. Você acredita que já tá acabando o programa? Não sei Pois que- é, que Fábio. É Então, que tem tanta estamos acabando, coisa, é que tem tanta que vir coisa. outra A gente sessão. vai convidar você para 2020 estar aqui com a gente, pro longo de 2020 estar aqui com a gente. Mas quem quiser entrar em contato com vocês, dá para passar o site, um contato aí para a gente acreditar ali na TV também, para falar agora, para quem está ouvindo já Ok. quer entrar em contato. www.ie.com.br. Então, IE, as letras I e E. IE. Só isso. Tá? E também siga o nosso Instagram, né? @IEIntercâmbio. E intercâmbio, perfeito. Ok. E aí, E entre aí- em contato com a com a loja mais próxima ali da sua região. Da sua enfim. região, né? Todas as lojas elas vão estar preparadas para te dar o melhor atendimento. Legal, tá bom? Fábio. Obrigada por ter vindo, ter contado tanta coisa bacana que eu acho que muita gente não sabia, viu? Legal. Eu que agradeço pela oportunidade, tá? Ficamos por aqui com a Lesp Conecta de hoje, que falou sobre intercâmbio, modalidade que cresce a cada ano no país. Fique ligado em nossos próximos programas.